Olá, tudo bem? Agora nós iremos para a unidade 2 do nosso caderno de estudos, onde veremos a história comparada. O que seria história comparada? A história comparada é uma abordagem historiográfica que, num primeiro momento, parece fácil de compreender, porém seguramente marcada pela sua complexidade. José de Assunção Barros afirma que a história comparada refere-se simultaneamente a quê? Há um modo específico de observar a história. É a escolha de um campo de observação de determinado tipo, na verdade, um duplo campo de observação. Situa-se entre aqueles campos históricos, que são apresentados por uma abordagem específica, por um modo próprio de fazer história, de observar os fatos ou de analisar as fontes. Sintetizada em duas perguntas que a tornam possível, a história comparada ela pergunta, no momento mesmo que os historiadores estão prestes a começar a sua pesquisa, o que observar e como observar. Nesse sentido, a história comparada trabalha tanto com a escolha de um recorte geminado de espaço e tempo, e que obrigará o historiador a atravessar duas ou mais realidades socioeconômicas, políticas ou culturais distintas, como, de outro lado, essa mesma história comparada parece o quê? Imprimir, através do seu próprio modo de observar a realidade histórica, a necessidade a cada instante atualizada de conciliar uma reflexão simultaneamente atenta às semelhanças e às diferenças, repensando as metodologias associáveis a esta prática. Servindo seu método tanto para abordagem em história generalizante nacionais, como comparação entre países, até regiões e localidades menores, o que é mais fácil ainda de realizar devido ao fato do recorte tempo-espaço ser o que? Menor. Ao impor àqueles que praticam um novo modo de pensar a história, a partir da própria construção do seu recorte, a história comparada revela-se o que? Uma oportunidade singular para que se repense a própria história e os seus desafios e os seus limites. A investigação comparativa é um desafio para o saber histórico. E para aqueles que a praticam, as iniciativas não são homogêneas. Mas apesar disso, o que as une, o que é? É a atitude enfaticamente crítica do comparativismo, que resulta na construção de um espaço amplo e diversificado de produção de conhecimento histórico. No caso da história da cidade, os motivos de interesse de uma pesquisa comparada são muito evidentes, pois é preciso entender se as diferenças entre os locais comparados podem ou não ser qualificadas como soluções formalmente diferentes para problemas comuns. E nesse sentido, imagine pensar a história de sua localidade quando comparada com a de localidades vizinhas, próximas. Será que essa abordagem não ajudaria você a entender coisas que os documentos oficiais não dizem? A seguir, no próximo vídeo, nós falaremos um pouquinho sobre a perspectiva das primeiras décadas do século XX, sobre essa história comparativa. É um texto longo e eu vou dividi-lo em 2 ou 3 vídeos, ok? Bons estudos. Obrigado pela atenção.